Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema da cultura e das redes sociais, né? Tem muita gente dizendo que nas redes sociais se só vê porcaria e que isso vai ficar alienando os jovens que ficam assistindo no seu celular as coisas que são muito curtinhas, que não têm enredo, enfim, quer dizer, que na verdade não tem uma grande contribuição assim para a formação ou para a cultura dos jovens. Nós vamos discutir isso e nós convidamos duas pessoas que trabalham na área para poder fazer esse debate da cultura e das redes sociais, né? Eu quero apresentar para vocês agora a Priscila Fênix. A Priscila Fênix é rapper, é coordenadora de comunicação do Museu das Favelas. Muito obrigado, Priscila, por estar aqui com a gente. Vai ser uma alegria poder partilhar esse momento com a experiência, com você e com a experiência que você traz, né? Quero também apresentar a Janaína Santana. A Janaína Santana é coordenadora de comunicação de São Paulo do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. O que são esses comitês de cultura? Que programa é esse? Nós vamos entrar nesse papo e vamos ver qual é a relação que tem com as redes sociais. Muito bem, feitas as apresentações, então vamos começar essa conversa com uma pergunta muito básica, né? Priscila, nós queremos saber, né? Por que um museu das favelas? O que tem que ver com cultura isso? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Silvio. É um prazer estar aqui, prazer estar aqui também, né, junto com a minha companheira, né, da área da comunicação. Acho que, primeiro de tudo, né, entender aí qual o papel, né, do Museu das Favelas, né, por que ele existe. Então, ele tem uma missão que ela é muito clara, né? Tornar as pessoas de favela protagonistas, né? Suas memórias e produções culturais, né? Contribuir, na verdade, né? Porque existem aí N movimentos, né? E é importante dizer que o Museu das Favelas não é o único. E o Museu das Favelas, então, ele evidencia e preserva as memórias dessas produções culturais das favelas brasileiras, né? Então, essa é a importância quando a gente fala de memória, né? Entende a memória aí como também um território de disputa, né? De narrativas, né? O que faz a constituição de um museu quando você identifica uma memória como sendo importante na sociedade, a ponto dela ser importante para a preservação, né? Coletiva da memória, pensando no aspecto da memória coletiva. Então, isso tem total ligação da cultura quando a gente preserva essas memórias e legitima elas como importante na consolidação do país, né? Da cultura do país, da cultura e da história do país. Muito bom. Tem muito tempo o Museu das Favelas, Priscila? O Museu das Favelas é uma iniciativa pública, né? Da Secretaria da Economia e Indústria Criativas do Estado, de São Paulo. E ele nasce em 2022, né? Nós iniciamos um processo de construção, né, de criação desse museu em 2022. Eu estou na instituição desde o início ali da implantação, né? E no final de 2022, em novembro, ele abre ao público para, né? Então é um museu, uma instituição nova, né? Ele nasce junto com uma outra instituição também muito importante, que é o Museu das Culturas Indígenas, né? Que é o papel de como que a gente olha para essas culturas e legitima elas como parte integrante da sociedade. Muito bom. Vamos então conhecer a outra experiência que vem a público para nós aqui, apresentada pela Janaína. Janaína, que Programa Nacional de Comitês de Cultura é isso e por que ele surge? Bom dia, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela prosa. Essa que certeza a gente vai trocar figurinhas aqui, fazer muito mais coisa junto, chegar em muito mais gente, que é a função, né, da nossa comunicação. É um prazer imenso estar aqui. Que comitê, que programa é esse, Sil? Vamos lá.
O Programa Nacional dos Comitês de Cultura é um programa super novo. Ele chegou agora em 2024, que a gente começou a trabalhar nele, né? O edital de 2023. Ele tem a função de fazer com que todas as nossas ações do governo federal, do Ministério da Cultura, cheguem a muito mais gente. Que ações essas? Inclusive o acesso aos editais públicos. Como é que acessa? Como é que escreve um programa? Como é que escreve um projeto? Aonde é que eu me inscrevo? O que eu faço? Dá conta de chegar nisso? A gente vai respondendo isso com formações, com atividade de mobilização e com as redes sociais, com a difusão, né? Chegar em muito mais gente o que a gente está fazendo. A gente quem? Os agentes de cultura, os fazedores de cultura. Então, da tapeçaria, o circo, o teatro, a turma que faz gravação virtual, né? Que tem gente trabalhando com internet incrível. Então, assim, como é que isso chega a muito mais gente? Então, a rede social é nosso instrumento. O Programa Nacional fomenta isso, né? Para que a gente consiga fazer com que as políticas públicas de cultura cheguem a todo mundo de fato, né? Saia dos nichos, dos grupos que acessam mais corriqueiramente e vai chegar lá naquele fazedor de cultura do território, do interior. O Programa Nacional, como o próprio nome já diz, está em todo o Brasil. Eu sou coordenadora de comunicação aqui no comitê em São Paulo, mas a gente tem comitês em todo o país. Todo estado tem um comitê. E ele vem para fortalecer esse fazer cultural coletivo, potencializar as manifestações, né, dar mais audiência, chegar em mais gente. Então, é muito bacana conhecer, por exemplo, o fandango caiçara, né? Aqui na capital, eu não tinha esse conhecimento há tão pouco tempo, e agora sei que o Sul e o Sudeste fazem isso, né? E a gente descobriu por meio das formações do Comitê de Cultura. Então, o comitê tem um pouco essa tarefa de falar com mais gente e chegar em mais gente também com suas ações e com o governo. É o governo no território. Acho que é isso, Silvio, para começar a prova. Bom, é uma iniciativa muito boa. Quer dizer, tem uma seleção dos projetos, né, Janaína? Porque você está mostrando um arcabouço institucional para acolher e apoiar projetos, né? Mas esses projetos eles têm que se apresentar. O que tem sido apresentado para vocês para poder ser avaliado se merece apoio ou não? Assim, os governos, né, as secretarias, os ministérios abriram muito editais, né? E vendiam tudo, gente. Tem grupo de teatro querendo fomentar a sua arte e achava que não conseguia fazer isso porque era um grupo pequeno, do seu território, né, do local. Rádio comunitária, tem editais de rádio comunitária que estão aí fomentando novos canais de comunicação para além das redes sociais, né? A rede social discutindo a sua própria rede social é incrível, né? Formação para a gente conseguir ampliar mesmo os nossos horizontes. Tem um recente de comida, culinária de terreiro. Então, que culinária é isso? Que ancestralidade a gente traz dessa comida de terreiro? O que tem no acarajé? Será que é só feijão, fradinho? Será que tem muito mais história? E as pessoas, às vezes, querem contar a história do acarajé, ou querem montar, na sua economia criativa, elementos que cruzem, né, o saber do cozinhar com a história por trás disso. Tem projetos dessa magnitude, tem gente querendo fazer jornal escrito, voltar a escrever e trabalhar dentro da sua escola. Então, a gente tem elementos das diversidades culturais e também das diversidades de identidades, né, que eu sempre digo que se cruzam. Então, a gente está falando dos povos de terreiro, que é uma cultura afro-brasileira, mas que também tem os elementos dos territórios locais, então a classe trabalhadora ocupa esse espaço, então esses elementos todos aparecem para contribuir nessa grande rede, né, que é esse fazer cultural nos territórios. Vem de tudo e que bom que vem, porque a nossa seleção ela é de coração, assim, sabe? Quem é? Que território está falando? E as diversidades de territórios e de personagens e sujeitos são muito importantes, né? Para ter essa representatividade maior do povo brasileiro. Muito bom. Priscila, como é que esse Museu das Favelas usa as redes sociais? Já está usando ou não?
Sim, a gente iniciou antes mesmo de ter um museu aberto, né? Esse foi um grande desafio. Nós iniciamos com a comunicação em junho de 2022 e o museu abriu em novembro. Então, ele está conectado nas principais mídias, né? Naquelas que nós julgamos que conecta com o nosso público, né? LinkedIn, aí tem o Instagram, claro, uma plataforma importante, Facebook, né? YouTube, enfim. E nós fizemos um grande trabalho no início do museu, assim, discutir o branding, né, discutir como seria essa instituição, como ela iria se posicionar, enfim, né, fizemos um trabalho a muitas mãos, assim, né, pensando, importante dizer, com pessoas, né, tanto funcionários e externos que eram pessoas de periferia, né, são pessoas de periferia, de favelas. Acho que isso é importante dizer, né, que o corpo de trabalho também é composto por pessoas de favela, em maioria, né? E nós fizemos um trabalho que acho que daria para destacar aqui alguns pontos que foram muito comentados, né, a partir da perspectiva da comunicação museológica, né, a partir de um cenário de como as instituições estavam ali se comunicando. Né? Conta para nós o que foi comentado. Oi? Conta para nós o que foi comentado, que você falou aí agora. Sim, exato. Né? A gente tem 3 valores assim, que são muito importantes que basearam essa comunicação, né? Que é um sentido, promover sentidos, né? De pertencimento, de reconhecimento e de acolhimento. Né? São 3 valores que a gente leva desde a comunicação até quando a pessoa chega na recepção, né? Então é muito comentado também sobre a educação, sobre as equipes de atendimento, etc. E nós temos, por exemplo, alguns, acho que 3 pontos aqui principais, e um primeiro ponto parte da linguagem, né? Que linguagem a gente, a opção, que projeto de linguagem a gente queria. E a gente queria uma linguagem que fosse acessível e que conectasse com o público de uma forma direta, né? E aí a gente parte para iniciar a comunicação do Museu das Favelas com o uso da primeira pessoa no singular, com o desafio de não transparecer uma comunicação individualista, né? Ou permitindo que houvesse uma linguagem possessiva, né? Mas como a gente utiliza uma comunicação da primeira pessoa do singular, engajando com as favelas que são diversas, múltiplas, né? E para além de uma escolha de marketing, né? E a gente tem grandes cases aí de plataformas de streaming que utilizam, né, a primeira pessoa do singular como uma linguagem mais acessível e direta. Tem um ponto de análise um ponto de discussão e reflexão sobre a análise do discurso, né? Que é quando a gente primeiro entende que o Museu das Favelas ela não representa a favela, né? Ele tem uma missão muito específica em evidenciar e preservar a memória e a produção cultural, mas ele não pode de forma alguma ser a favela ou querer, na sua completude, representar. Então, o Museu das Favelas, quando a gente pensa ele, né, a gente traz ali um posicionamento que acaba por criar ali entre aspas, uma persona, né? Mas ele discute, ele todo o tempo tensiona isso, né? Quando a gente fala e pensa, né, o museu poderia falar por todas as favelas, e naquele grupo a gente entende, não. Né? As pessoas são protagonistas delas mesmas, né? E qual a implicação do uso do nós, que é tão utilizado por qualquer movimento social, né? Todos os tipos de movimentos, quando a gente utiliza a palavra nós nesse contexto de diversidade cultural, que são as favelas, e a gente está falando de populações negras, indígenas, né? Quem são essas populações? Então, a gente... É uma provocação também para a reflexão, né, do quanto nem sempre o nós, né, ele significa verdadeiramente, às vezes, o nós. Né? É claro que o museu ele tem um papel aí em reverberar todas essas populações, né? E esse é um desafio
que leva anos, né? E a gente vai constituindo o desafio em não evidenciar somente o Sudeste, né? Que normalmente acontece com a maioria das instituições. Como que a gente reverbera isso? Então, esse é um ponto de reflexão, né? Um outro ponto, né? Vou tentar também resumir aqui, né? A gente tem a questão da humanização nas mídias, né? Isso foi um ponto de discussão entre vários, de reflexão ali entre vários comunicadores, pessoas que fazem comunicação, né? E do quanto as mídias humanizadas elas têm um papel crucial. E aí, quando eu falo humanizadas, eu quero dizer que as pessoas se comunicam com pessoas, né? As pessoas se veem em outras pessoas. Então, a gente teve um trabalho em evidenciar as pessoas e as suas histórias, desde aquelas que faziam parte do quadro do museu, né? Essas pessoas, elas não são apenas força de trabalho, né? Elas têm histórias, elas têm posicionamentos, opiniões. Então, uma das primeiras ações foi trazer as pessoas e evidenciar isso nas mídias, né? E a gente entendeu e conseguiu avaliar o quanto isso reverberou positivamente para outras instituições, né? Isso foi muito importante também. E aí nós temos, claro, um grande desafio aí, que é a valorização da memória periférica, considerando a efemeridade da informação que é provocada pelas mídias sociais. Pois é, olha, eu estou vendo um ponto de convergência na fala de vocês, porque os pontos de cultura, os centros, enfim, os pontos de cultura também estão com possibilidade de estarem dentro das favelas. Lá também tem produção cultural. Aliás, os principais sambistas brasileiros, eles nascem e vivem aí, né? Quer dizer, não é só essa questão do samba, mas, enfim, a cultura está efervescendo também nesses 17 milhões de habitantes de brasileiros que vivem nas favelas hoje em dia, né? Janaína, eu estou pensando assim, tem uma tensão entre você registrar o que é individual e o que é coletivo? O que vale mais? Quer dizer, vocês estão buscando retratar nesse trabalho dos comitês de cultura, e eu estendo a questão também para as favelas, né? Quer dizer, estamos falando com indivíduos ou estamos falando com coletivos? Eita! Boa prosa essa, né, Priscila? A resposta de 1 milhão. Porque essas são reflexões que nos atravessam diariamente, né, para o nosso trabalho. Tem, inclusive, respeito com quem a gente está falando, com quem são esses sujeitos. Esse coletivo, e aí eu sempre digo, a Priscila trouxe agora também, né, no plural, ó, as periferias, né, as culturas, a gente é diverso pra caramba, e ainda bem que é isso que faz esse nosso caldeirão dos territórios. É coletivo, mas ele precisa também evidenciar e fortalecer suas identidades individuais, né? Só que as lutas populares, as lutas dos fazedores de cultura, as lutas, né, do povo trabalhador, ela é uma luta coletiva, porque o discurso de ódio vai bater alguns grupos, né? Trazendo para as redes sociais. O discurso de ódio, ela vai entrecruzar algumas identidades que são coletivas, mas são no individual que também as ferem. Então, esse, de fato, é um debate muito cheio de nuances, que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado para entender o indivíduo na sua potência, na sua diversidade, ele como uno, mas também na sua potência e diversidade no coletivo. E o que nos une, né? Quais são os elementos que nos compõem como sociedade e como fazedores aqui de cultura, como agentes periféricos, né? Como sujeitos de direito. Então, que elementos nos compõem nesse coletivo, sem apagar de maneira nenhuma os elementos individuais e identitários que são diversos. Então, esse é um desafio, esse é um trabalho dentro do comitê. A gente fala, né, sair do Sul e Sudeste, a Priscila acabou de trazer isso também, e acho que essa é uma preocupação, né, do Programa Nacional, dialogar de fato. Então, a gente tem dia que a gente está vendo formações no Amazonas, aí a formação lá no Rio Grande do Sul, e a gente vai trocando figurinhas dessa rede de comunicadores, e esse é um elemento importante desse conceito coletivo que é a população brasileira. Mas esse termo, né, coletivo e comunitário,
ele sempre tem aí suas amarras, né? Porque há coletivos em grupos de 10 pessoas, né? Que são diferentes dos outros coletivos dos outros 10 pessoas. Então, a gente precisa, como causa e política pública e questões sociais, ampliar muitas vezes e entender quais são os elementos que nos unem. A classe trabalhadora sabe muito bem onde o calo aperta, e isso nos une, né? Isso nos importa como em busca dos nossos direitos, mas também, quando a gente vai falar da população e vai olhar as mulheres é indivíduo ou é coletivo, né? Que mulheres são essas? Como é que a gente as compõe? Porque dentro desse coletivo também são diversos indivíduos e também são plurais. Então, aí, Silvia, esse é o nosso trabalho diário, é conseguir respeitar essa prosa e fazer a política pública correr por aí, sempre com muito respeito, e respeito às individualidades e os territórios, porque eles dão pautas. Eles são, eu falo eles, mas é o meu lugar, né? Eu sou uma mulher periférica e eu sei o quão diverso é a minha rua. Imagina isso, né? Quando a gente vai falar das pautas periferias, ou Brasil, ou os fazedores de cultura, as fazedoras de cultura. Nós somos diversos, e essa é uma questão. Haja diversidade, né? Quer dizer, ainda bem, né? Bem, eu vou fazer essa mesma pergunta para a Priscila, mas antes a gente vai fazer um intervalo. Já voltamos. Priscila, como é o resgate da cultura nas favelas? Quais os critérios que vocês usam? É olhar para o indivíduo, é olhar para o coletivo? Vamos dar uma continuidade nesse papo. Como é que você vê isso? Agora a bomba está com você, Priscila. A bomba, né? Mas isso como foi posto, né? Aí pela colega, né? A gente, pela Jana, a gente tem esse processo de discussão o tempo todo, coletivamente, né? E é um ponto de discussão, de reflexão, que ele não se esgota. Nunca vai se esgotar, né? Acho que é um assunto que a gente vai sempre voltar nele, e é importante que a gente sempre volte, porque o mundo está em constante mutação, né? Em constante mudança. Então, é muito importante, assim, né? E a gente discutiu muito e discute sobre, da mesma forma, como a gente respeita, né? Entendendo nós, né? Nos entendendo também como sujeitos periféricos, né? Como a gente respeita as individualidades, mas também partindo para o coletivo, né? Isso não se divide, na verdade, nem se divide, né? A gente não consegue dividir o que é individual, o que é coletivo, é algo que transborda, né? Também se a gente falar ali em periferia, e se a gente for falar a própria forma de formação de comunidades e de cotidiano, né? O aspecto cultural, principalmente em diáspora, né, africana, né, indígena, né, e pelas comunidades indígenas também. Então, nossa forma e perspectivas de ser e ver no mundo, né, lidam constantemente com isso, né, com a coletividade, né, e da individualidade com a coletividade, né, que é diferente de ser individualista, né, são coisas diferentes. Então, acho que trazendo um pouco assim da experiência que é artística e pessoal, né? Eu sou uma pessoa da cultura hip hop, né? Partindo de um caminho até o Museu das Favelas, é o pensar constante sobre como essas pessoas aí se organizam, né? Então, por exemplo, no museu, assim, se a gente for pensar numa instrumentalização, né, nós temos ali um edital que é aberto o ano todo, que se chama Favela Ocupa, e que dá conta ali também, de uma forma simplificada e acessível, em receber essas N propostas, entendendo ali, claro, baseando, né, capacidade de recurso, nem sempre envolve recurso, né, acho que isso é importante dizer também,
que às vezes as pessoas precisam de espaço, existe uma carência enorme, né, de espaços também para se conectar, para criar redes, para se organizar, né? Então, lidamos também com essa grande efervescência, né, de culturas ali e identidades. Uma instituição, normalmente, ela tem ali uma pauta, né, pautas que ela busca elencar no ano, né, mas ela também não... Estamos aí com algum probleminha. Muito do que é efervescência também, ela é acolhida e deve ser acolhida. Priscila, deixa eu aproveitar uma coisa. Eu sei que é uma experiência nova que está começando, o museu ainda está se organizando, na verdade, de tão novo que ele é. Mas se você vai visitar alguns museus por aí no mundo, né, você pode fazer uma visita pela internet, pelas redes sociais, né? E vai visitar as salas e vai ter comentários sobre as obras e tudo mais. Está no projeto do museu? Está presente nas redes sociais? Vocês já estão fazendo alguma coisa assim? O museu, ele, né, está aí presente nas redes sociais. Janaína, entra na conversa dizendo o seguinte: como é que esse programa de cultura vai mostrar para os outros o que está sendo financiado, está sendo apoiado? Porque senão vira só uma relação de um apoio, né? Não é um programa. Como é que é isso? Perfeito, Silvio. Uma tarefa, né, um eixo norteador desse programa é a comunicação. Então, a gente tem a tarefa de conversar nos territórios, encontrar outros comunicadores que às vezes não são das redes sociais, são das rádios comunitárias, dos jornais de bairro, e também estão nas redes sociais, nos youtubers, nas grandes plataformas, dialogar com eles para que eles também dialoguem com outras pessoas que a gente talvez não consiga alcançar. Então, uma das nossas tarefas é produzir conteúdo mostrando os nossos fazeres e chegando a mais pessoas, né? Então, recentemente, no encontro de terreiro, um terreiro conheceu um outro. A gente fez uma roda de capoeira belíssima aqui em São Paulo, né, na Vila Sônia, que tiveram vários fazedores, mestres griots da capoeira nesse espaço, e ali a gente também faz uma comunicação de território, uma comunicação de bairro, uma comunicação local, né, comunitária. A gente vai das grandes redes, que é uma função nossa, então comunicar. Nossa plataforma do Instagram é uma plataforma mais utilizada, o governo federal também usa as plataformas digitais em grande escala, e a gente tenta divulgar o máximo que a gente consegue os pequenos e grandes fazeres desses artesãos, desses fazedores de cultura, desses artistas populares, para que outros grupos se conectem com eles, talvez por terem visto semelhança, por se identificar. Então, a nossa tarefa é fazer a difusão das manifestações populares culturais para que muito mais gente chegue, e também para dialogar, né? Eu ia falar silenciar, mas isso acho que não é a palavra, mas dialogar com relação aos preconceitos o racismo e tudo que beira a possibilidade de você se permitir conhecer o outro, se permitir dialogar com o outro. Então, a nossa tarefa é falar para as pessoas, para quebrar essa parede do preconceito e se conectar, né? E chegar desse jeito puro e verdadeiro de um trabalhador da cultura para uma outra pessoa que vai estar com a escuta ativa para conseguir entender e se enxergar na manifestação. E, obviamente, não tem uma resposta e uma solução, né? Então, não basta ter uma rede social, você tem que ter diálogo de base. Não basta ter só diálogo de base, porque ela é fundamental, obviamente, mas às vezes a gente precisa de um canal para poder chegar lá do outro lado do país, lá do outro lado da cidade, que a pessoa não está conseguindo ter esse diálogo de base perto de você. E a nossa proposta é juntar e fazer mesmo essa ciranda, essa roda ampliar, para trocar figurinhas, fazer formação e trazer mais gente para o fazer cultural. Então, essa é a nossa tarefa, é assim que a gente está fazendo. Mas tem muito mais gente para entrar nessa roda ainda, e a gente espera alcançar mais gente também. Janaína, olha, eu estou super curioso, porque estou entendendo o que é o programa, mas é como se você estivesse mostrando um esqueleto. Cadê a carne? Quer dizer, vamos falar um pouco das últimas
iniciativas aprovadas por vocês? O que é que vocês estão aprovando? O que vocês estão apoiando? A gente, Silvio, não passa pelo comitê a aprovação do programa e do edital em si. Passa por nós fomentar que as pessoas se inscrevam aos editais, né? Não está na governança dos entes do comitê aprovar o projeto de ninguém, mas está em empoderar e dar vontade, né, e ferramentas para que essas pessoas se inscrevam nos editais públicos, para que elas tenham acesso a esse recurso público. Então, a gente, por hora, né, por vezes, na verdade, a gente consegue apoiar algumas ações, essa sim. Então, essa roda de capoeira que a gente fez no Instituto Tambor aqui em São Paulo, a gente apoiou uma atividade. Então, veio cantadoras da Bahia para cá, aqui na Vila Sônia, né, em São Paulo, na capital. O próprio Instituto Tambor fez uma roda de capoeira com diversas nuances, né, com diversos mestres e capoeiristas da cidade. Veio o repentista participar disso tudo e a gente fez uma roda em homenagem a 2 mestres importantes, que é o mestre Meinha, mestre Marrom, na capoeira. Então, isso a gente apoiou. Mas isso não foi via edital, foi via uma formação, uma atividade cultural, uma atividade de mobilização. Essa a gente apoiou, foi um dos apoiadores dessa ação. Agora, quando é edital, aí a gente colabora com as pessoas que não têm esse acesso nos territórios, porque é muito difícil, né? A gente parece aquele monte de letrinha da burocracia, que texto é esse? Então, a gente vai desmembrando esse texto para facilitar o agente de cultura do território de qualquer idade, ter contato com essa ferramenta e se inscrever, encorajar, e muita gente vai se aprovando por aí. Então, a gente dá essas formações para, de fato, democratizar o acesso ao recurso público via as políticas públicas de cultura. Então, é isso, a gente tem esses 2 momentos, né? Também tem apoios de formação e das organizações, mas o mais importante é fazer com que a pessoa consiga ter coragem de se inscrever e ter acesso a esse recurso que é nosso, que é coletivo, né? Uma perguntinha ainda para você, quer dizer, e as redes sociais nisso, em onde é que entram? As redes sociais chegam num ponto muito importante, que primeiro que, assim, a rede social, ela funciona quando você tem mais amigo para assistir, né? Então, a gente adora fazer colaboração. Então, o Museu das Favelas falou, vamos fazer uma coisa juntos. Então, a gente cruza esses públicos para chegar em pessoas que nós não íamos conseguir sozinhos, nenhum outro. Né? O algoritmo das redes sociais é uma loucura. Então, assim, né, se você teve interesse numa dinâmica, você fez uma curtidinha, essa curtida para a gente é valorosíssima, porque gasta um coraçãozinho, um comentário, uma curtida, você consegue ampliar, né, esse algoritmo a chegar a mais gente. Então, a gente faz em rede, tudo que a gente faz aqui é no coletivo, Silvio. A rede social ela é importantíssima, mas ela sozinha não dá conta. Só que hoje ela é uma ferramenta importante para chegar naquela pessoa que a gente não conhece. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa de, né, aprofundar, fortalecer, estar junto com as pessoas que a gente já conhece, para que elas cada vez cresçam mais, se empoderem mais e construam seus projetos e deem vida para não ser só um esqueleto nessa roda de samba, rodar mesmo e ter gente batendo palma. Mas também para chegar naquela pessoa que achava que ninguém gostava de samba. Ela estava sozinha lá na comunidade dela. Ela falou, nossa, mas aqui no meu bairro só gostam de, sei lá, de sertanejo. E aí, quando ela vê uma pessoa lá do bairro vizinho, ela fala, poxa, eu vou ter coragem, vou até lá. Então, a rede social, ela chega em mais gente. É óbvio que a gente tem que prezar pela qualidade, pelo respeito das narrativas, né, pela verdade no que a gente fala e pela democracia, né? Porque intolerância a gente tem de monte, a rede está cheia disso. E a gente precisa todo o tempo combater, e o jeito que a gente traz para a nossa audiência e o respeito que a gente tem pelos territórios, pela cultura, pelas periferias, né, ela é importantíssima. Você tem que trabalhar com a verdade o tempo todo e chegar nesse coraçãozinho que às vezes acha que está sozinho, porque muita gente tá aí pelo Brasilzão, né, gente? O estado de São Paulo ele é imenso e tem lugares que a comunicação chega pouco. Então, quando a gente consegue ampliar esse acesso e usar as redes sociais para essa ferramenta, cara, vem gente boa demais que fala, graças a Deus, eu vi vocês na rede. E aí nosso coração enche de carinho e pede para ela multiplicar.
todo mundo que chegou até o comitê ou chegou a algum fazer cultural, a nossa função é falar para o vizinho, para o pai, para a mãe, para a gente ampliar essa roda. Muito bom. Vamos voltar para a Priscila. Eu acho que agora já estamos com a conexão de novo restabelecida de som aí, né? Priscila, a minha pergunta, né? A favela é um mundo. A favela é onde se vive, é onde se tem relações, é onde se tem problemas, enfim. Quer dizer, o que o Museu da Favela puxa para dentro do museu da experiência da favela? Olha, acho que é importante dizer, né, que quando a gente pensa ali em favela, periferias, né, porque quando a gente está falando em favela, a gente está falando em periferias, a gente está falando em quilombos, a gente está falando em todos os palafitas, né, em todos os tipos de territórios que são resultado, né, de um contexto histórico-social do nosso país, né. Então, não necessariamente o que se entende como favela ou aquele imaginário de morro, né? Favela, morro, Rio de Janeiro, que muitas pessoas possuem. Então, é falar sobre todos esses tipos de territórios, né? E aí a gente está falando de territórios, mas o território geográfico e território corpo, né? Porque o corpo favelado, em outro ambiente, continua sendo um corpo favelado, favelizado, né? Então, isso também diz muito sobre essa composição, né, da forma que criam-se os outros, né? Afinal de contas, a gente está falando de territórios sem uma estrutura, com uma escassez em estrutura, em recursos que são econômicos, que são em políticas públicas, mas também falando sobre o sujeito, né, que é o que coloca essa condição, né? Por que existem ali as favelas? A gente está falando de corpos que foram colocados, né, que foram favelizados, né, para estar nessa situação. Então, a gente está falando de experiências desses corpos, né, em luta também, em resistência, e também falando dessas composições que surgem aí a partir disso, né, dessas experiências nesses territórios. E a gente tem ali no aspecto, né, são várias frentes, né, tanto a frente que busca evidenciar memórias que são importantes, né, na construção, né, desses territórios, né, e que lida com as diversidades das comunidades, das pessoas, né, e quando eu falo comunidades, eu digo as diferentes identidades ali que se compõem, né, informações, perspectivas de vida. Mas nós temos né, muita tecnologia social envolvida nesses processos, né? Que é o conceito ali também de civirologia, né? Que é o quanto a favela se vira, né? E o que desse processo de se virar evidencia aí tecnologias sociais potentes, né? Onde a gente pode até pensar futuros, né? Que futuros possíveis nós estamos, né? Que futuros possíveis? E aí, se a gente pensa futuros sem considerar a realidade e a experiência das favelas e das populações que vivem nas favelas, em maioria negras e indígenas, né? Que futuros são esses, né? Então, ali no museu, a gente lida com a produção cultural, com a arte contemporânea, com a produção cultural, com as memórias e os fazeres, saberes, produções acadêmicas também das pessoas, né, que residem ou já residiram em favelas, né? E nós lidamos com todo o aspecto também do empreendedorismo, né? Existe um centro de empreendedorismo também para discutir que economia é essa, né? Que tecnologias são essas, né? Então é uma gama bem vasta, né? De linhas, né? De trabalhos, de discussões, de articulação, né? Para que a gente consiga de fato pensar, né? E aí é um pouco e aí tá pegando um ganchinho ali da conversa anterior, né? Como que a gente pensa também essa comunicação, que é um pouco esse desafio de refletir sem ditar o que deve ser feito ou como deve ser feito, né? Porque a gente não, né, nunca deve ditar, não existe, né? Mas como que a gente
utiliza dessa memória, né, pensando que a história é cíclica, mas como que a gente utiliza dessa memória para pensar futuros possíveis, né, para que possamos esperançar, como diz Freire, né, futuros possíveis. Né? É a partir dessas memórias, é a partir dessas experiências, né, para que a gente consiga, de fato, ter mudanças significativas no país. Muito bom. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Eu estava pensando aqui comigo que essas experiências, como esse programa de centros de cultura, ou mesmo o Museu da Favela, eles de alguma maneira estão relacionados hoje em dia com os tropeços mais avanços da nossa democracia, né? Que permite trabalhar a questão das identidades, que permite, enfim, quer dizer, o avanço dos movimentos sociais que impuseram esses direitos, né? Estava pensando aqui, se nós estivéssemos hoje falando disso nos Estados Unidos, o Trump mandava fechar o Museu da Favela, e esse negócio de programa de centros de cultura, o que é isso? Não tem culturas, tem uma única cultura, que é aquela do poder, né? Quer dizer, ele agora está impondo às universidades mais tradicionais e importantes dos Estados Unidos que suprima cursos sobre a história do negro nos Estados Unidos, a questão da diversidade homoafetiva, enfim, quer dizer, ainda bem que nós estamos ainda com um espaço de tolerância para isso, né? E isso me remete para uma discussão. Nós não estamos falando do material, nós estamos falando do imaterial, nós estamos falando de valores, nós estamos falando, enfim, quer dizer, de recuperar dignidade, né? E nesse sentido, apesar de vocês terem uma experiência curta, como é que vocês avaliam o impacto que está tendo o trabalho de vocês? Quem quer começar? Acho que, assim, primeiro que o que você traz, Silvio, é incrível, né? Eu acho que essa é uma questão chave do nosso trabalho. Recentemente, a gente não tinha Ministério da Cultura, é bom lembrar, a gestão anterior tirou, deu a desimportância para a cultura, né? Fez com que a gente, de fato, tivesse uma narrativa única, apesar de a gente saber que os chãos, os terreiros, jamais deixariam isso possível, mas para isso a gente teve que, de novo, se organizar, se aquilombar para resistir. Mas foi duro, né? Foi duro, porque as ferramentas estavam sendo construídas e aí você leva um golpe, é de golpe em golpe. E então é sempre importante destacar a importância da democracia, né? Sem ela a gente não tem caminho correto, né? A gente não tem diversidade sem democracia. Então, primeiro, o fortalecimento da democracia é o nosso trabalho diário. E acho que você falou de como é que a gente, né? Como é que a gente vai chegar, né? Chegar em mais gente. Eu fugi um pouco da sua última pergunta, mas eu vou pegar aqui um gancho de como é que a gente faz para garantir que a gente não vai levar um outro golpe, né? Esse fortalecimento dessas comunidades, esse é o nosso trabalho diário. O que é indivíduo, o que é coletivo? Esse que você trouxe no começo é uma pauta que a gente cruza e ela precisa estar na nossa reflexão. Nosso trabalho é refletir a cultura, as diversidades e as mudanças que ela tem diariamente, né? Então, foi de fato uma demanda do povo, da classe trabalhadora. A gente só está aqui conseguindo fazer os nossos trabalhos e aprimorar o trabalho do outro e fortalecer as narrativas das outras pessoas, afro-indígenas, periféricas, né, aquilombadas, a turma dos caiçaras. A gente tem o Museu Caiçara que compõe nosso comitê, todos os nossos perfis, né, a turma do Jongo aqui de Guaianazes, o pessoal do Rosário dos Homens Pretos, que é uma comunidade importantíssima aqui na Penha, enfim. Como é que a gente traz esse fortalecimento e diz assim, estamos juntos? Nós não vamos abandonar, mesmo que tenha um outro golpe, se fortalecendo hoje, fazendo formação hoje, né? Refletindo o tempo todo e respeitando as diversidades. Assim a gente consegue ter um cenário
que se bambear, se um golpe vir, a gente vai se fortalecer e vai se manter em luta, como fizemos todos os povos, como fez o povo negro, como faz a classe trabalhadora o tempo todo, que é se reerguer. Então, eu não sei se eu cruzei um pouco a sua pergunta, tá, mas é que quando você me falou, me veio um estalo, poxa, a gente está vivendo isso de novo, né? Porque a gente é novo nesse programa, porque a gente teve um golpe, né? Acabou com o nosso ministério. Então, reconstruir ele, e aí, toda vez que você reconstrói, você tem tarefas que você já tinha vencido antes, você tem que começar tudo de novo. E a gente vai começar todas as vezes que for necessário, mas sempre se fortalecendo, sempre com trabalho em rede, e olhando para essas quebradas e esses indivíduos múltiplos como companheiros, né? Como irmãos. E é para isso que a gente está nessa trincheira da salvação. É para isso que a gente segue em luta, é por isso que a gente quer fortalecer as manifestações populares e culturais e as manifestações periféricas, né? A manifestação dos trabalhadores da cultura. E acho que assim a gente segue de cabeça erguida, podendo concluir e até errar nas nossas construções, nas nossas criações, podendo ter dúvida, podendo perguntar, porque a gente teve, num passado muito, muito recente, o medo de não poder nem ter dúvida, o medo de não poder nem se organizar e se ver em coletivo. Então, acho que isso me pega num lugar, porque assim, a gente precisou se reorganizar rapidamente e o golpe foi absurdo, né? Mas a gente venceu, vai seguir vencendo. Vou trazer uma questão para vocês, daí depois eu passo para a Priscila e depois para a Janaína. Nós já estamos chegando perto do nosso final. Então, nós não combinamos nada, Priscila, mas se você quiser depois fazer uma pequena apresentaçãozinha do seu rapper, aí o rapper vai ser uma felicidade, tá? Mas a minha pergunta é a seguinte. Eu fui visitar o Museu Afro aqui em São Paulo, levando um amigo chinês que estava hospedado aqui, né? E eu quis mostrar para ele uma fotografia que tem junto de um barco que trazia os escravos da África, para mostrar como é que eles eram postos no fundo do navio na viagem. E tinha também no Museu Afro instrumentos de tortura que existiam, e eu vi várias vezes quando eu fiz várias visitas lá. Para minha surpresa, esses elementos sumiram, não estão lá. Quer dizer, não tem mais aquela fotografia de como se dispunham os escravos no fundo do barco, os instrumentos de tortura sumiram, né? Aí eu fui perguntar para os funcionários do museu, e eles, a administração não quer mais mostrar essa violência contra os negros, né? E aí, Priscila, eu queria que você começasse. Eu sei que tem uma tensão entre fazer a denúncia do racismo e de como ele foi construído, né? E uma visão que é bastante importante também na nossa sociedade, de tentar esquecer isso e falar, não, nós temos a mesma dignidade que os demais, então não vamos voltar a esse tipo de discriminação, né? Como é que você acha essa questão, Priscila? Qual seria o jeito mais correto? Quer dizer, mostrar a história como de fato ela foi, né? Ou tentar dar uma apagadinha nisso e ficar todo mundo considerando que todos são iguais, hein? Olha, esquecer é contribuir para que a história ela se mantenha ou ela retorne, né? Ou ela volte, né? Uma história que... Então, esquecer, no meu ponto de vista, né? E aí como uma pessoa, né? Rapper, do hip hop, que atua há mais de 20, 25 anos ali em movimentos, né? Sempre em movimento nesse sentido, né? De resistência, de luta, antirracista, né? Se a gente deixa de olhar para as questões, né? Se a gente deixa de olhar, a gente deixa de ir também por soluções, né? Porque o racismo estrutural ele é parte integrante da nossa sociedade, né? Não tem como dizer que não, né? E todos os dias ele se refaz, ele se modifica, mas as estratégias elas estão ali permeadas pelo que já foram construídas na história. Se a gente não olha para isso, né? Se a gente deixa de olhar para isso, a gente deixa um terreno fértil para qualquer coisa, né?
Então, o indivíduo que não conhece ali a sua história, né, e quem ele é no mundo, é importante também você entender quem você é, né, como você quer se colocar, mas também como a sociedade te enxerga, né? Então, é importante também você se entender nisso, né? Então, acho que um dos grandes pontos ali, até mesmo de impacto, que o museu, né, vem trazendo e proporcionando, é um pouco essa relação, um pouco não, é muito dessa relação ali de pertencimento também, e de conseguir se enxergar em uma instituição, né? Conseguir, é claro, existe um trabalho imenso a ser feito, né? Nós vamos fazer 3 anos, é uma instituição que vai fazer 3 anos, e que é um trabalho que vai ser feito enquanto uma instituição museológica, mas não ignorando que ele só existe porque caminhos foram pavimentados e instituições, centros de memórias, como o Centro de Memória de várias regiões do estado, que elas fazem um trabalho intrínseco para que hoje existisse aí uma Museu das Favelas, né? Então, é importante a gente discutir essas coisas e olhar para isso como pontes para pensar futuros. Aí não no futuro, estou falando da perspectiva sempre para frente, um futuro que nunca chega, né? Pensando numa perspectiva também de um contexto cíclico, né? Pensar o hoje ali, né? Então, por exemplo, quando a gente traz uma exposição dos Racionais, por exemplo, discutir, entender, o valor museológico que existe nas periferias e favelas do país. Um grupo de uma importância significativa para todos nós, para quem é periférico, né? Atravessa a nossa vida, né? Com uma produção artística, musical, mas muitas pessoas não entendem ali, pessoas que estão fora, qual o valor museológico, e talvez até os centros periféricos, né? Então, é discutir o valor museológico, qual que é a contribuição disso. Então, exato, né? Então, esse ponto, assim, então não tem... Eu vou encolher um pouquinho a sua fala, porque nós já estamos estourando o tempo, tá bom? Janaína, você quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu acho que a gente segue, né, nessa que você falou do museu, eu acho que é um momento das narrativas do que a gente quer construir, uma visão de futuro, sem apagamento histórico, né? Essa memória é importante, lembrar é resistir e fazer com que isso não aconteça mais. Então, acho que essa é um bom assunto, a gente pode criar outras prosas mais para frente, estou disponível aqui para a gente montar esse círculo, mas assim, memória, construção coletiva e uma perspectiva de que futuro a gente quer. Então, talvez essa resposta da pessoa lá do museu foi nesse caminho, e acho que a gente precisa de mais uns minutinhos para tramar essa prosa, mas eu já agradeço aqui, estou vendo que a gente está encerrando, né, Silvio? Ainda não, então, ainda não. Ainda não é? Então tá bom, tô daqui a pouco. Nós vamos fazer um último intervalo e depois nós vamos ouvir a rapper Priscila Fênix. Muito bem. Vamos lá. Priscila, dá uma palhinha pra gente. Vou cantar um refrão de uma música que foi muito significativa na minha carreira, né, que se chama Só a Gente Sabe, né, que acho que lida um pouco do que a gente está conversando aqui, né, hoje. É assim, né? Só a gente sabe o quanto a vida é curta, só a gente sabe o que acontece aqui na rua, é injetado sonho e pesadelo, é injetado desespero. Muito bom. Gente, eu agradeço um trechinho muito um pouco para falar sobre isso, né? Foi ótimo o papo. E agradeço também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.